Assim diz a palavra do Senhor. De fato, a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, por que os dias passados foram melhores do que os de hoje? Porque essa pergunta não vem da sabedoria. A sabedoria é tão boa como a herança e beneficia aqueles que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, assim como o dinheiro serve de defesa. Mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade, considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Esse é o texto dessa manhã, o título da mensagem é Do Ponto de Vista da Vida, parte 2. Do Ponto de Vista da Vida, parte 2. Se você quiser ver a parte 1, já está disponível em nosso canal, basta olhar a pregação do último domingo. A vida não para de ensinar. E se ela não para de ensinar, você não pode se dar ao luxo de parar de aprender. É importante aprender com a vida. Se ela fosse uma pessoa, a vida seria aquele ermitão que se esconde nas mais profundas montanhas e tem o ouvido de todos aqueles que estão dispostos a fazer uma jornada para encontrá-la, para reter o que ela tem a ensinar, para ouvir os seus sábios conselhos. Mas graças a Deus, pela sua bondade e misericórdia, a vida está aqui essa manhã. Ela está no capítulo 7 de Eclesiastes. E ela tem uma série de direções e conselhos muito válidos se nós queremos viver de maneira a agradar a Deus. Se você quiser aprender a viver, tire a sandália dos seus pés e chegue com humildade diante desse texto de Eclesiastes para aprender aquilo que Deus tem como princípio e como base para a sua vida. Verso de número 7. De fato, a opressão transforma o sábio em tolo e o suborno corrompe o coração. No verso de número 7 eu consigo ver dois elementos básicos: poder e suborno, ou poder e dinheiro. É basicamente a mesma coisa. Venhamos e convenhamos. Se o homem não fosse caído, ele teria poder para poder fazer bem ao próximo. Ele seria governante para poder dar uma vida digna a todos os seus cidadãos. Mas como o homem é depravado, porque o homem é caído, a maior parte deles, a maior parte daqueles que querem o poder, eles querem o poder para poder escravizar quem está embaixo, para oprimir aquele que se encontra debaixo do seu domínio, debaixo do seu poder. Infelizmente é assim que é. Quer conhecer um homem? Quer saber se ele é corrupto? Dê poder a ele e você vai descobrir se ele tem um bom caráter ou se ele tem um mau caráter. Infelizmente, a gente só consegue descobrir qual é a intenção daquele que busca poder, e buscar poder em si não é uma coisa ruim, não é algo ruim, mas o motivo do porquê você o busca pode ser ruim ou não. A gente só consegue descobrir se o homem busca o poder de maneira legítima quando ele é revestido de poder, quando ele se torna uma potestade. Só então a gente vai descobrir quais são as suas intenções. Não há outra maneira. E quando descobrirmos, pode ser tarde demais. Pode ser que a gente se torne escravo. O tolo, ele tem poder para subjugar os modelos da nação. Observe que no verso de número 7, são os sábios que são transformados em tolos por conta de um poderoso, por conta da opressão.
O poderoso, ele tem poder para subjugar os modelos da nação, os estudados, os espirituais, os mais sábios. É esse poder que ele tem. Por exemplo, tentaram fazer isso com José. José do Egito, tentaram subjugá-lo, um homem espiritual. É o que um poderoso tem poder para fazer. Tentaram fazer isso com Daniel, no reino da Babilônia. O poderoso tentou humilhá-lo, um poderoso tentou subjugá-lo. Tentaram fazer com o apóstolo João, que foi obrigado a viver exilado na ilha de Patmos. Viver exilado não é nada moderno, é algo antigo. É o que os poderosos fazem com os que têm eminência na nação. É o que os poderosos opressores fazem com aqueles que são espirituais, com aqueles que se destacam. É o que o verso de número 7 está dizendo. Tentaram fazer isso com o nosso mestre Jesus. Jesus é obrigado a chegar para Pôncio Pilatos e dizer, olha, a sua autoridade foi dada por Deus para fazer o que quiser com a minha vida. O nosso mestre foi subjugado também por um poderoso. E o poderoso, ele quer desfigurar o sábio. Ele quer desfigurar a sábia. Ele quer tirar a sua identidade. Ele quer tirar a sua influência. Porém, a sabedoria, ela está alojada no cofre mais seguro do universo. A sabedoria, ela está alojada no cofre mais seguro do universo. Ou seja, a nossa mente. É a blindagem mais poderosa que há. A mente humana. Poucos conseguem pervertê-la. Poucos têm o poder de acessá-la. E se você guardar as palavras do Evangelho, se você guardar as palavras de Deus, elas te guardarão no dia que você enfrentar uma potestade opressora. Elas te guardarão no dia que você ficar diante de um poderoso. E se você tiver que ficar frente a frente com alguém que exerce poder, com uma potestade como essa que eu narrei, pregue o Evangelho. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. Porque por trás daquele homem ou daquela mulher poderoso, de coração duro, há um ser humano que pode ser alcançado por Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Sabe qual é o contexto? Potestade. Sabe qual é o pano de fundo dessa passagem? Aqueles que exercem eminência. É duro dizer, mas Deus quer que políticos se salvem. Deus sabe como esse assunto influencia a gente. Deus sabe como esse assunto tem poder de fazer a gente ficar irado e colocou aquele verso ali. Olha, vocês podem até não duvidar, podem até não acreditar. Por tamanha corrupção que está no Planalto, tamanha corrupção que se encontra no Senado, tamanha corrupção que existe na política, mas Deus quer alcançar muitos deles, porque Deus não faz acepção de pessoas. Desculpa acabar com a sua festa arminiana. Estava dando uma festa arminiana, eu cheguei para pôr o fim na festa. Mas o contexto não é todos os homens indiscriminadamente. É todos os homens no sentido de qualquer função. Deus quer alcançá-los, não importa onde estejam, porque para Deus não há acepção. Se você ficar frente a frente a uma potestade como essa, e se for legítimo, sirva. Sirva. Se for legítimo, se for uma causa social, se for algo que vai beneficiar a sociedade como um todo, sirva. Não faça o mal. Não há como usar uma desculpa de que se está obedecendo ordens para fazer o mal. Vide, os nazistas fizeram. Todo soldado nazista dizia sempre a mesma coisa:
eu só estava cumprindo ordens. Essa desculpa não cola diante de Deus. Mas se for legítimo, sirva. Mate a fome do necessitado, como fez José. Crie um plano estratégico e logístico para auxiliar a população. Se for legítimo, sirva. Porque fazer boas obras também é mandamento do Senhor. Fomos salvos para as boas obras. E C, submeta-se pacificamente. Não conteste, não agrida, não brigue, não lute, se submeta. Nabucodonosor era um rei pagão. Eu não vejo lá Daniel fazendo estratégias ou conchavos com seus amigos para poder matar aquela figura. Nero era o imperador pagão. E eu não vejo lá Paulo cochichando com os cristãos para ver se pode matar Nero. Não fomos chamados para matar as autoridades constituídas por Deus. Fomos chamados para pregar, fomos chamados para servir e fomos chamados para responder pacificamente. Não com passividade, mas pacificamente. O único elemento capaz de derrotar o mal é a paz. Não há outro elemento que possa subjugar os poderosos, que possa derrotar quem está no poder, senão a paz. Quero lembrar você que a não violência é a única forma de realmente vencer o mal. Jesus Cristo venceu como um cordeiro, ele não venceu como um leão. O cordeiro não deixou de ser leão porque respondeu pacificamente. E assim todo cristão é chamado para responder. Eu quero lembrar você que Martin Luther King respondeu pacificamente toda a retaliação daquele governo e sociedade contra os negros da sua época. E foi isso que ele fez, e foi isso que fez com que ele cortasse relações com Malcolm X, porque Malcolm X respondia com violência. E Martin Luther King, por cristão que era, entendeu que não foi chamado para responder da mesma forma. Dar a outra face. Mas não é o único elemento que nós vemos aqui, o poder não é o único elemento que nós vemos. No verso de número 7, há um outro muito importante também, dinheiro. E eu repito, quer conhecer um homem, quer conhecer uma mulher, dê dinheiro a ele, dê dinheiro a ela. O dinheiro não tem o poder de transformar ninguém, como o poder também não tem. Mas ele revela o que está no coração da pessoa. Ele revela se há um bom caráter ou se há um mau caráter. E olha que nem precisa lá ser tanta quantia de dinheiro assim. Não precisa ser nem muito dinheiro para um homem se corromper, para uma mulher se corromper. Existe muita gente que corrompe a sua espiritualidade por pouco. Existe muita gente que desintegra o seu relacionamento com Deus por algumas moedas de prata, como fez Judas. Vamos lá. Vamos falar a real. Sejamos honestos. Quantas oportunidades você não tem para mentir por dinheiro? Quantas oportunidades você não tem? Quantas oportunidades você não tem para roubar por dinheiro? Para fingir que não viu os números a mais ou a menos? Quantas oportunidades você não tem para ser omisso ao mau comportamento por dinheiro? Fingir que não viu, ficar tranquilo. Quantas oportunidades como essa? Quem é funcionário público sabe. E algumas partes dos departamentos das empresas também. Esses pecadinhos, eles roubam a sua paz com Deus. Você vai mentindo daqui, vai mentindo dali, vai se tornando vício, e quando você percebe, você está no meio do olho do furacão. Está no meio da mentira e não consegue sair dela. Vai ter que mentir para ninguém descobrir a sua mentira anterior e vai
se tornando um ciclo sem fim. Fica em um looping que não consegue sair. É o mal do dinheiro. Tentaram comprar Moisés com isso. Tentaram comprar Moisés com dinheiro. Mas o que a Bíblia diz a respeito de Moisés? Se você abrir em Hebreus 11, recusou ter poder na nação mais poderosa do mundo. Recusou ser chamado de príncipe. Escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Moisés preferiu o deserto do que as riquezas do palácio do rei. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza muito maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Moisés não vendeu a sua alma por dinheiro. Moisés não negou o seu povo ou a sua identidade. Faça o mesmo. A sua identidade é cristão, é cristã. E o seu povo é a comunidade de fé. Não negue a sua comunidade em prol do dinheiro, por causa do dinheiro. Tenha o caráter que sobrevive à tentação do dinheiro. Tenha o caráter que sobrevive à tentação do dinheiro. Sejam honestos mais um pouco. O que é que Deus não pode te confiar? O que é que Ele não pode te confiar? Busque ter o caráter que você precisa para Deus te confiar. Isso que você deu nome. Isso que você diz que hoje Ele não pode dar para você. Senão você se corrompe. Senão você cai na fé. Busque ter esse caráter incorruptível, íntegro, tal como José, tal como Moisés. Vamos entrar agora no verso de número 8. O que diz o verso de número 8? O riso do tolo é como... Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é o paciente do que o arrogante. Há mais beleza em ver como algo termina do que como algo começa. Porque quando você vê algo terminando, você consegue perceber a caminhada íntegra que o fenômeno teve. Mas quando algo começa, pode começar com grandes promessas, pode começar com arrogância, como disse a parte B do verso, mas o seu fim pode não ser lá tão bom. Quantos pastores, quantos empresários começaram bem, começaram com boas intenções, mas terminaram corruptos. Isso acontece. É por isso que a paciência é contrária à arrogância. E é por isso que a paciência, no verso de número 8, vence a arrogância. Porque o jovem arrogante, ele começa a sua vida cheio de si, acreditando que sabe o que está fazendo, que sabe negociar, que tem tudo sob controle. Esses, a vida quebra fácil. Esses, a vida dobra fácil. Porque quando ele percebe que tomou uma má decisão, ele não tem aonde se apoiar, senão na sua própria arrogância. E a arrogância é vazia, ela é oca, ela não sustenta. Mas o paciente aprende com os seus próprios erros. Aprende com as más decisões. Percebe que se não foi bem sucedido na sua caminhada espiritual, vale a pena continuar tentando. Evita as tentações, não cai nos mesmos erros e cresce em santidade. É por isso que a paciência é muito mais benéfica na nossa caminhada com Deus do que a arrogância. E é por isso que Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes.
Os pacientes sabem que Deus criou a vida para ser um constante aprendizado. Os pacientes conseguem matar a carne, as suas paixões, as tentações. Os pacientes têm longevidade em agradar a Deus. Eu quero ter uma vida longeva, não em idade apenas, mas em agradar a Deus. Quero agradar a Deus perpetuamente. Quero agradar a Deus enquanto eu viver. A vida cristã não é feita de sentimentos, meus irmãos. A vida cristã é feita de responsabilidades. Seja responsável em seu lar, na ministração do ensino bíblico, na ministração do ensino bíblico para todos os componentes da família. Seja responsável na sua prática diária de oração. Seja responsável, diligente no ensino, na educação dos seus filhos. Seja paciente em tornar esses atributos em hábitos. Seja paciente em tornar esses atributos hábitos. E você será uma rocha espiritual. E você será alguém que o tempo não pode deter. Porque construiu depósitos de fé ao longo da sua vida. É o que diz o verso de número 8. Seja paciente. Verso 9. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. ênfase na parte B do verso. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Do ponto de vista da vida, o melhor que você pode fazer é não se irar. Não se ire quando você ouvir que você precisa ter um caráter que não se corrompe pelo dinheiro. Não se ire quando você ouvir que você não pode se vender por poder. Não se ire quando você ouvir que precisa ser diligente nos hábitos de oração, de devoção, de ensino bíblico para a sua casa, para o seu lar. Não se ire com nada disso. Não se ire com as pessoas. A Bíblia manda que a gente não se ire facilmente com as pessoas. É uma geração descontrolada, uma geração muito braba, muito brava. Deus diz que nós precisamos ser mais calmos. Se você se ira com facilidade com as pessoas ou com as circunstâncias, não importa. Se você se ira com facilidade, você é tolo. Você é burro. Não, pastor, mas espera aí, não é assim. Você é tolo. Não fuja do seu rótulo. Você se ira fácil? Tolo é o seu nome é tolo. Você não vai conseguir fugir de quem você é. É o que diz a Escritura. É assim que a Bíblia te chama. Você não consegue dividir o tolo da ira. Olha a parte B que nós lemos. A ira se aloja no íntimo do coração dos tolos. Não há como diferenciar, não há como dividir um de outro. A ira deixa a pessoa tola. Eles são a mesma pessoa. O que cura a ira é a sabedoria. A sabedoria é o único antídoto. A sabedoria é o único remédio para a ira. Não existe outro. E não tem contraindicações. Pode tomar do chá da sabedoria sem medo. Entender que os conflitos se resolvem no diálogo, na conversa, e não gritando e não berrando. Isso é sabedoria. Gente, vamos ser verdadeiros. A gente é da periferia. Se você está nos acompanhando online, a gente está aqui no Cabo do Grajaú. A gente é bem periferia. E a nossa cultura de periferia ensinou a gente que a gente resolve tudo gritando, tudo berrando, tudo no barraco, tudo no eu falo mesmo, não estou nem aí. Não é o pensamento cristão. Quando Deus converte a gente não pode mais agir assim, não.
A gente não pode mais ser tolo desse jeito. A gente não pode mais ser burro desse jeito. Não importa o que a nossa cultura de periferia diga. Não importa. Aliás, quando nos convertemos, o nosso exemplo é Cristo. E ao que tudo indica, ele é manso e humilde de coração. Então não temos desculpas para sermos de uma forma diferente. Não temos desculpas para agir de forma oposta. O verso de número 10 discorre um pouco melhor sobre isso. Não digas por que os dias passados foram melhores do que os de hoje, porque essa pergunta não vem da sabedoria. Até aí. Se a ira é o coração do tolo, por que os dias melhores, por que os dias passados eram melhores do que o de hoje? Esse é o slogan do tolo. Se a ira está no coração do tolo, o verso de número 10 é o slogan do tolo. É a máxima do tolo. É por essa frase que ele guia a sua vida. Por um saudosismo burro. Por tempos bons que não vão voltar. E ele precisa encarar o presente. Você pode pôr a culpa na velhice. Você pode pôr a culpa na saúde. Você pode pôr a culpa em um grande amor que foi embora. Mas o fato é que essa pergunta ela é tola. Para com esse saudosismo burro. O cristão não vive com a cabeça no passado, mas vive com a cabeça no futuro. Vive com a cabeça no paraíso. É lá que está a nossa mente. É para lá, para essa direção que os nossos olhos apontam e não para os dias passados. Saber que a terra vai ser renovada no futuro me traz estabilidade no presente. Toda a profecia bíblica serve para me trazer esperança agora, nesse momento. É para isso que as profecias estão escritas. E as profecias do dia do juízo e as profecias que nos remetem à renovação de todas as coisas não combina com o saudosismo. Não combina com a minha mente ficar presa no passado. Charlie Brown Jr., uma banda brasileira de rock and roll, diz o seguinte: que nos dias de luta estão os nossos dias de glória. Esse pensamento está errado. Esse pensamento não condiz com a lógica bíblica. Porque os nossos dias de glória são os dias vindouros. Os dias em que Deus virá e renovará todas as coisas. Esses são os nossos dias de glória. Os nossos dias de glória ainda não passaram. E eles não estão na nossa história. Eles estão no nosso futuro. O verso de número 11 diz: a sabedoria é tão boa quanto a herança, e beneficia aqueles que veem o sol. O verso diz que a herança é boa. Você percebeu? Herança, dinheiro. Está dizendo que é bom, não está dizendo que é ruim, não. Está dizendo a sabedoria é tão boa quanto a herança. É isso que está dizendo o verso de número 11. Por quê, hein? Se alguns versos anteriores ele estava dizendo que o dinheiro corrompe. Porque agora o dinheiro está acompanhado da sabedoria. O dinheiro não está na mão do tolo. O dinheiro está na mão do sábio. Daquele que se norteia pelos princípios bíblicos. Daquele que guarda a palavra de Deus em seu coração. Para esses o dinheiro é bom. Para esses a herança vale alguma coisa. Porque ele não vai gastar como um louco, como fez o filho pródigo. O filho pródigo.
Ele vai usar os seus recursos para a glória de Deus. É maravilhoso quando a sabedoria e o dinheiro andam juntos. É maravilhoso quando a herança está nas mãos de um homem sábio, de uma mulher sábia que teme a Deus. E a herança, junto com a sabedoria, ela beneficia todos aqueles que veem o sol. Perceba aqui, quem são todos aqueles que veem o sol? Você viu o sol hoje? Sim. Todos nós vimos o sol. A sabedoria com a herança beneficia a todos, sem exceção, porque todos podem ver o sol. É o que diz esse verso. Então beba da sabedoria para que você administre bem a herança. Beba dos princípios do Senhor, beba da palavra de Deus para que o dinheiro não seja maldição na sua vida, mas um canal para você fazer boas obras, para você viver para a glória de Deus. Nesse sentido, quando você tem herança, quando você tem dinheiro, ele protege a sua vida, corpo, saúde, físico. O dinheiro protege o físico, mas a sabedoria protege o viver. O dinheiro protege a vida, mas a sabedoria protege o seu viver. E sejamos honestos, essa manhã nós temos sido bastante honestos. Pelo menos eu tenho tentado. Do que adianta ter vida se eu não souber viver? Do que adianta? Ter dinheiro se eu não tenho discernimento para a vida? Se eu não consigo elaborar uma trajetória diante de Deus, do que adianta viver? Bom é ter sabedoria para o viver e dinheiro para a vida. Se você não tem sabedoria, por que você quer viver? Mesmo todo o dinheiro do mundo não pode comprar o gosto para uma vida sem sabedoria. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar o gosto para uma vida sem sabedoria. É o que diz a palavra de Deus. Não se preocupem, estamos nos aproximando do fim da mensagem, mas eu acho que até aqui vale um resumo. É uma mensagem um pouco longa, mas até aqui vale um resumo. Do ponto de vista da vida, o que nós aprendemos, o que nós nos sentamos para aprender essa manhã, do ponto de vista da vida, poder e dinheiro revelam um caráter podre. Do ponto de vista da vida, seja sábio para controlar o dinheiro e o poder, jamais o contrário. Do ponto de vista da vida, seja paciente. Lembre-se que o arrogante desanima fácil, mas o apoio do paciente está em suas responsabilidades. Não se ire. A ira é sinônimo de burrice, segundo a Escritura. Não se apegue aos dias que você não tinha juízo. Espere pelo dia do juízo. Não vive esse saudosismo, quando eu não tinha juízo, não. A nossa esperança agora está no dia do juízo. Dinheiro pode guardar a vida, mas não guarda o viver. Jamais guarda o viver. A sabedoria é a verdadeira guardiã do viver. E apenas ela. Deixei esses dois últimos versos para o final, versos 13 e 14. Considera as obras de Deus. Quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Eu sei que nós estamos em uma época da história onde esses novos pregadores da prosperidade, como Vitor Azevedo, David Leonardo, até pelo menos hoje David Leonardo ainda pregava heresia. Não sei amanhã, mas no dia de hoje, na hora de hoje, pregava heresia. Esses pseudo-pregadores, eles dizem que você é protagonista da sua história, que você é capaz, que você pode, acredite em você, você é a melhor versão de si mesmo. Não é o que o verso de número 13 diz.
O verso de número 13 diz que nós não somos protagonistas das nossas histórias. Em muitos aspectos nós somos, não vamos nos omitir. Mas existem fatores na vida que você não pode mudar. Uma doença que você nasceu com ela e não consegue se livrar. Uma debilidade. Uma fraqueza. Uma questão política no seu país. Você não consegue viver sem ela. Existiam crianças que eram judias, descendentes do povo de Israel, que nasceram e morreram no exílio babilônico, que durou cerca de 70 anos. Não tinha como mudar. Como ela ia endireitar aquilo que Deus fez torto? Aquilo que Deus programou para que fosse assim? Ela não tinha como mudar. Existem atributos na vida que não vão mudar nunca. Por mais que você se esforce, por mais que você tente, você vai ter que conviver com eles. Não é fatalismo, é realismo. A nossa fé não está no fato de que as coisas podem mudar, mas de que nós servimos um Deus que nunca muda. Em todo tempo, nosso Deus vai ser bom conosco. Em todo tempo, Deus vai ser misericordioso conosco. Em todo tempo, Ele vai nos guardar com a sua graça. E se você olhar para a tua história, a graça que foi suficiente ontem, vai ser suficiente hoje e vai ser suficiente amanhã. Não tem o porquê se desesperar. Portanto, na vida, vale a máxima. Ore para que Deus te faça aceitar as coisas que não vão mudar. Ore para que Deus te dê força para que você mude aquilo que vai mudar. E ore para que você tenha sabedoria para entender a diferença e para saber a diferença daquilo que não vai mudar jamais, daquilo que está em suas mãos para que seja administrado e para que possa ser mudado. É o que diz o verso de número 13. Essa é a sabedoria, ela dialoga com a gente essa manhã. Deus é o protagonista da sua história. Confie em Deus e somente em Deus. Ele é o objeto da nossa fé. O último verso, o verso de número 14, é de uma sensibilidade, é de um tato, de um Deus tão poderoso, insondável, majestoso, que conhece a fragilidade humana. Quero te convidar para ler e perceber junto comigo a sensibilidade de Deus para com a sua vida nesse verso. Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera o quê? Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Para que o homem não descubra nada do que virá depois. Por isso que você não deve consultar cartomantes. Por isso que você não deve consultar os mortos. Ou o que vai te acontecer no futuro. Porque Deus projetou a vida para ser cheia de incertezas. Isso não te consola? Eu vou falar de mim, isso pelo menos me consola. Porque a vida é feita de incertezas. E Deus sabe disso. E Deus programou a vida para ser assim. Incerta. Ele cuida de você. Em meio às incertezas da vida, a palavra de Deus é a resposta certa para todas as circunstâncias. Guarde a palavra de Deus, isso basta.
A palavra de Deus não precisa se adaptar aos tempos. Ela é imutável, como é imutável o caráter de Deus, e vão servir para ajudar na sua jornada de fé, nas incertezas que a vida pode trazer. Encha-se de sabedoria da palavra, encha-se da integridade que a palavra de Deus pode trazer. E saber de tudo que o futuro te aguarda não vai te deixar menos ansioso. Ah, pastor, se eu soubesse o que o futuro me reserva, eu ficaria tranquilo. Não, isso é uma mentira. Isso é uma doce ilusão. Porque você poderia encarar o futuro, nossa, está chegando. Está chegando a época da minha aprovação. Nossa, melhor aprovar agora, porque logo logo eu não vou ter mais. Isso é uma doce ilusão. Ansiedade é um estado de espírito. Não tem que ver com a trajetória da vida. O problema é você, não é o seu futuro. No máximo, o problema é o que você está plantando. Porque aquilo que você plantar, você vai colher. Mas não se refere ao fato de que você não conhece o seu futuro. Mas havia um homem, eu quero terminar contando sobre esse homem é muito importante. Havia um homem, apenas um, cheio de certezas. Esse homem sabia exatamente tudo aquilo que ia acontecer com ele, do início ao fim. Ele sabia, por exemplo, que ele era adotado, pelo menos por parte de pai. Ele sabia que ele ia crescer e à medida que ele cresceria, ele não ia se encaixar na sua infância, na sua adolescência. Ele sempre seria visto como diferente. Ele sabia que seria assim na sua juventude. Ele tinha certeza que quando chegasse à maioridade, os membros da sua própria religião iriam rejeitá-lo, iriam odiá-lo. Ele tinha essa certeza. Ele sabia que morreria da forma mais cruel que o seu tempo podia ver, que o seu tempo pôde conceber. Ele sabia que ia morrer jovem, ele tinha certeza disso. A vida dele sempre foi muito certa, ele sempre foi muito cheio de certezas. Ele também sabia que iluminava todo homem que vinha ao mundo. Ele também tinha certeza que podia perdoar pecados. Ele também tinha certeza que era o caminho, a verdade e a vida. E as certezas de Jesus Cristo atingem as suas incertezas, invadem as suas incertezas e te dão esperança para viver. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis pandemias, crises financeiras, crises no casamento. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Integridade, sabedoria, santidade, amor, graça. Nada disso vai te faltar. Ele veio para que vocês tenham essa vida verdadeira. Essas são as certezas de Cristo. Essas são as certezas da palavra de Deus. E essas devem ser as suas certezas. Se norteie pelas certezas de Cristo. E não vai padecer um dia sequer de ansiedade ou medo. Não tema o futuro. Eu quero orar com você.